Boa noite! Vai dizer que não estava aguardando? É óbvio, segunda-feira, o que você espera? Olha só, né? O astral tá tão bom que até os livros aqui, ó, estão se manifestando. Mas deixa eu te falar. Segunda-feira chegou porque a gente tem esse programa para falar de quê, hein? 50 mais e melhor? 50 mais, eu e você, melhor ainda. E por quê? Porque é a vivência, é a experiência, é a sabedoria, a serenidade de chegar num programa onde a gente pode ser o quê? Cinquentão, cinquentona, com a maior naturalidade e sem ter medo, obviamente, de contar suas histórias. E a gente sempre começa o programa sentindo um aroma delicioso, porque eu não inicio nenhuma programação sem falar de quem, gente? Vocês estão querendo saber mais um pouquinho sobre o do Terra? Eu vou falar sobre ele. Óleos essenciais, a natureza na palma da mão. Você quer conhecer um pouco mais sobre a propriedade, as vantagens de você fazer uso no seu dia a dia dos óleos essenciais do Terra? Eu tenho um conselho para te dar. Carla Bianca. Essa é a consultora que gentilmente esteve aqui no nosso programa para falar literalmente da importância e do quanto isso é benéfico para a nossa saúde. E isso também pode trazer para você benefícios, além de saúde, tem também uma veia comercial atrás disso. Se você quiser saber um pouco mais de como se tornar um consultor e também trazer para as pessoas cada vez mais o conhecimento e a relevância de que esses óleos essenciais têm para a vida, eu te dou um conselho. @KLPinheiro é o @ da Carla Bianca. Ela vai poder, gentilmente, te apresentar todo o processo de como você se torna um consultor e leva para mais e mais pessoas a natureza na palma da mão. Carlinha, beijo para você. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu estava pensando, sexta-feira passada, a gente teve aqui, né, excepcionalmente, um programa diferenciado às 4 horas da tarde com a juíza Monize Marques. Ela deixou aqui para a gente assim, uma tarde tão inspiradora que eu também não posso mais deixar de falar, doutora, muito obrigada. Está aqui o instituto ao qual ela também representa. Esse livro faz parte, na verdade, de uma coautoria da qual ela participou, tem aqui um capítulo todo dedicado, mas, acima de tudo, falar do Instituto Parentalidade Prateada. Procura você agora no seu Instagram. Eu faço questão que você conheça esse assunto. Isso é de grande relevância e importância. Todos nós só temos uma certeza, a de que vamos envelhecer. Mas se você quiser conhecer exatamente como tornar a vida do seu prateado ainda melhor, daquela pessoinha que você chama de pai, de mãe, de vô, de vó, conheça o trabalho desse instituto. Doutora, é como eu disse na sexta-feira, para mim já chegou literalmente mostrando a que veio. Muito obrigada por suas palavras e, com certeza, as pessoas vão ter muito interesse em conhecer o paradoxo da idade no Brasil. Gente, está aqui ó, no Amazon. Não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a experiência de quem tem 50 a mais, tá bom? E sem mais delongas, eu vou começar esse programa. Gente, vocês não têm noção, não. A pessoa que está aqui hoje, além de ser uma grande amiga, nós já nos conhecemos há mais de 20 anos. Pronto. Eu tinha que falar assim para, pronto, todo mundo pensar, é cinquentona. É cinquentona, sim. Mas não tem cara, não. Está inteiraça. É uma empresária, é uma mãe, é uma amiga. Assim, são tantas as qualidades. É uma mulher tão inteligente, tão preparada, tão acolhedora. Sabe aquela pessoa que você tem prazer em conversar porque tem uma fala inteligente, uma fala consciente? Georgia Rodrigues. Uau! Minha amiga, que prazer ter você aqui. Tão contente, minha amiga. Eu que agradeço, né? É muito bom ouvir alguém falar assim de nós, né? Nossa. Com tanto carinho. Te agradeço imensamente pelo convite, Andréia. Não, eu não poderia jamais esquecer de trazer. Assim, gente, ela não mora em Brasília. Ela reside em Goiânia, mas ela tinha um job já agendado para esse final de semana. Eu falei, nós vamos fazer, mas eu vou fazer segunda-feira. E eu falei, olha, não saia daqui sem a gente conversar. E ela falou, então, tá certo, tá alinhado. Mas assim, Gê, como carinhosamente eu a chamo,
para mim não está sendo nem um prazer somente, sabe? Porque eu sei o quanto a tua trajetória é inspiradora. E quando você aceitou o convite de estar aqui, eu falei, nossa, isso daí vai ser, na verdade, mais uma oportunidade das pessoas conhecerem o que é uma mulher que não desiste. Verdade. Uma mulher que sempre foi visionária, que sempre olhou assim para o futuro e nunca só aqui no presente, né? Um olhar. Mas, para começar, tem uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer aqui, não. Diga. É uma pergunta séria. Quantos anos você tem, Jorge? Olha, eu estou quase nos 50. Mas praticamente, né? Estou com 49 anos. Gente, eu abri uma exceção. Porque eu falei, eu não vou perder a oportunidade de tê-la aqui comigo. Apesar de não ser oficialmente, mas já estar próxima aos 50, eu falei, não, vamos aproveitar que você está aqui, claro. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E mais, vamos conhecer a sua história. E para isso, a frase seguinte é, aqui, essa mesa, esse espaço, esse momento é seu. Então, diga pra gente, quem é a Geórgia Oliveira? Quem se tornou essa profissional, essa empresária de sucesso, minha amiga? Geórgia de Oliveira Rodrigues, né? Uma tocantinense. Ó, nasci em Tocantins. Quando ainda era Goiás, tá? Porque se você não tinha sido emancipado. Não. Se você tiver acesso à minha certidão de nascimento, lá estará Goiás, né? Olha só. Mas depois tornou-se Tocantins e lá eu vivi até os meus 15 anos, né? Então sou a filha do seu Jalce Brabo, tá? Tá aí pro senhor a referência, hein? Seu Jalce e Dona Maria, que moram lá até hoje, né? Gente. Moram próximos da cidade lá, moram numa fazenda. Coisa boa. Eu fui criada nesse ambiente, né? Nesse ambiente do agropecuário, né? Desde criança, meus pais sempre ali com fazendas, com propriedades rurais, enfim. E você naquele cenário rural, vamos pensar assim, né? Sim, desde muito pequeno, né? Meu pai estudou em São Paulo, mas logo retornou para o Goiás, para Goiás, né? E depois virou Tocantins, enfim, mas ele também sempre foi um empreendedor, visionário, e aí já foi mexer com plantação de café, com criação de bois, enfim, né? E são quantos irmãos, assim, Gê, lá? Nós somos 4. Eu sou a segunda. Legal. Eu sou a segunda, né? E, então, eu fui criada nesse ambiente interiorano, né? Interiorano. Então, eu sou essa pessoa que ainda tem dentro de si essas raízes, né? Que é muito bacana, que é muito importante, exatamente. Né? Então, quem é Geórgia de Oliveira Rodrigues, né? Para alguns, Geórgia Rodrigues, na época de Ambev, né? Isso, minha amiga. Nós vamos falar. Né? Depois, época Geórgia Oliveira, né? Também teve o momento da TIM, né? Cara, mas Oliveira e Rodrigues são meus, né? Então, que bacana. Hoje, Geórgia Oliveira é o nome que eu atuo profissionalmente, Geórgia Oliveira. Eu sou essa mulher de muitos lugares, né? Você vê, eu nasci em Tocantins, fiquei lá até os meus 15 anos. Certo. Depois morei 14 anos em São Paulo. Que já foi no divisor de águas, né? Você sai do interior, vai para uma metrópole. Fui para outra cidade completamente diferente. Depois eu fiquei 4 anos, Palmas, 1 ano, Brasília. Já estou há 15 em Goiânia. Então, Geórgia, de onde você é? Eu sou de todos os lugares. Do mundo. Eu sou do mundo. Aonde eu me senti feliz é onde eu estou, né? Eu estou muito à vontade, né? Eu me sinto muito bem com isso, né? E, assim, dentre, né, esse momento assim, de transição, chegaram realmente pessoas importantes na sua vida, que eu sei que você tem 2 filhos lindos. Sim. E, assim, Gê, teve para você essa mudança, vamos pensar assim, em relação a sair, né, do interior e vir para uma grande metrópole e encarar, né, novos desafios, e, dentre eles, a maternidade, como é que você começa a conciliar a sua vida, vamos pensar assim, para se tornar o que você é hoje, tendo essa responsabilidade? Porque muitas vezes a gente pensa em até abdicar, né? Porque você muda de cidade, os filhos têm amigos ali, né? Já tem uma certa, vamos pensar assim, já está bem enraizado, né? As amizades, até mesmo a família. Aí, de repente, você fala, não, espera aí que eu vou desbravar, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para Goiânia, eu tenho que ir para Brasília. Como é que foi esse momento, esse movimento da Geórgia, que é mãe e, ao mesmo tempo, gestora? Porque você tem uma trajetória muito importante. Sim, sim. Andréia, eu sempre fui uma adolescente muito custosa. Muito custosa, mas muito inteligente, muito criativa, né? Então, até os meus 15 anos, enquanto eu morei no Tocantins, eu sempre tive esse desejo de desbravar, de conhecer coisas novas, de ir para novos lugares. Então, quando eu tive que ir a São Paulo estudar, porque naquela época, né, os pais, né, que moravam no interior tinham essa preocupação, né, de mandar os filhos para uma cidade maior, uma cidade grande, para ter mais acesso aos estudos. Isso. Então, foi um caminho sem volta.
Porque quando eu fui para São Paulo, lá eu fiz toda a minha vida, né? Eu fiz faculdade, eu tive a possibilidade de trabalhar em grandes empresas, Dentre né? elas a Ambev. Dentre elas a Ambev, onde nós nos conhecemos, né? Gente, só para vocês entenderem, a G, quando eu estava na Ambev, eu ficava em Brasília, nossa regional Centro-Oeste, mas nós respondíamos, obviamente, para São Paulo, que seria, na verdade, a nossa matriz, né? A administração central. E a G já era supervisora naquela época, Sim, né, G? Bem jovem, né? Exatamente. Então, assim, já começou cedo, tendo grandes responsabilidades, né, minha amiga? Porque Olha, ali era a nível nacional. Sim, eu entrei na Ambev, foi muito bacana a minha entrada na Ambev, né? Eu me lembro que o processo seletivo bastante acirrado, né? Eu tinha lá os meus 19 anos, né? Isso então, mesmo. quando eu cheguei naquele mundo, eu falei, meu Deus, Companhia Cervejaria Brahma, né? CCB. Então, foi algo, assim, muito novo, mas era tudo que eu buscava. Era um ambiente de crescimento absurdo, né? E lá nós nos conhecemos, Isso. né? Então, foi fantástico o tempo que eu passei na Ambev. Quantos anos? 6 anos de Ambev. Eu comecei na Ambev, na área de atendimento ao cliente, né? Como famoso saque, né? Famoso saque. Depois como supervisora, depois como coordenadora. E a gente teve a possibilidade de implantar tantas políticas lá, né? Viajar o Brasil inteiro, até mesmo a América Latina, exatamente, né? Então, a Ambev foi uma escola. Eu tenho a Ambev como a primeira grande escola da minha vida, em termos acho que empresariais, exatamente, né? Para quem teve esse momento, é assim que a gente vê mesmo. Sim. Eu falo que ali é escola para o mundo. A gente está preparado para qualquer outro tipo de desafio. Sendo, claro, que muito cordato em dizer que a gente nunca, né, teve a pretensão de pensar que a cultura Ambev possa ser aplicada em qualquer outra. Muito pelo contrário. É dela, né? É dela, mas assim, ela nos molda tão bem, que a gente se adapta, né? Que mesmo quando, né, o evento de ter saído de lá, sim, aquilo está impregnado em nós, né? A gente não tomava Coca-Cola, gente. Meu Deus, até quanto tempo depois? Hoje eu vou falar para vocês, eu adoro Coca Zero. Eu queria deixar... a Zero é mas muito a gente falava de Pepsi, né, amiga? Nossa, demais, A gente vivia, a gente respirava isso. Demais. Então, assim, eu entrei na Ambev com um cargo bastante simples, né? E aos poucos fui galgando ali uma supervisão, depois uma coordenação. E uma empresa excepcional para trabalho, né? Então, é um ambiente muito competitivo, mas que te engrandece. Porque, cara, você olhava para o lado, tinha nego falando 3 línguas. Exatamente. Você olhava para o outro, tinha que já morou em 5 países diferentes. Exato. O tempo inteiro meta, planilha. Um gerente com 25 anos. Aí você falava assim, né? Exato, né? Como assim? Ele já é gerente? Exato. Eu quero então, se ele pode, cadeira. Eu posso. Eu posso, né? também, eu exatamente. Também posso. Então, exatamente. um ambiente muito de aprendizado e seguramente... Para mim, pelo menos eu posso dizer que foi a minha maior escola. Legal. Então, a partir dali, da Ambev, eu acho que a minha visão de mundo, ela aumentou, assim, umas 10 vezes, né? Umas 10 vezes. Por quê? Porque eu enxerguei uma coisa muito bacana na Ambev, que ao mesmo tempo que era muito competitiva, ela, não sei se você tinha essa percepção, mas ela mostrava que todos nós podíamos e tínhamos as mesmas condições. Exatamente. As regras do jogo eram as mesmas para todos. Só dependia de você. Exato, só dependia da gente. Né? Então, não tinha Daí a questão meritocracia. Exatamente. A questão da meritocracia é muito forte. O engraçado que, né? Você falando de meritocracia, né? Meu pai militar. O seu também, coincidentemente, né? Exato. Então, até os 15 anos, quando eu efetivamente morei com os meus 2 pais... Eu tive muito essa questão da meritocracia. Pra você ter ideia, lá em casa, amiga, para escolher o presente de Natal, era o que melhor tivesse nota na escola o ano inteiro. Era meritocracia na veia. Se você se destacou, ok. Exatamente. Para escolher o presente, né, precisava fazer valer. Então, quando eu entrei na Ambev, eu acho que eu me identifiquei Você já estava na disciplina. Com essa modalidade, justamente porque eu já estava bastante aculturada, né, pelo meu pai, principalmente. Meio de berço, né? Desde berço, por essa questão, né, de merecimento. De meritocracia. Então, a Ambev foi um espetáculo, né? 6 anos de Ambev em São Paulo. E aí eu estava casada, tive uma filha, a Rafaela, que hoje... Linda, maravilhosa. Que hoje é cantora, mora em São Paulo também, né? Exatamente. Altamente profissional, vocês não têm noção. Sim, exatamente. E aí, com 6 anos de Ambev, Rafaela com 1 ano de idade, né? Eu havia acabado de me separar, 7 anos de casamento.
Eis que o meu pai, lá do Tocantins, lá do Toca, né? Lá do interior. Lá do interior, me solta a seguinte: Geórgia, venha embora pro Tocantins. Nossa, gente. Até então, André, eu sequer imaginava essa possibilidade na minha Nem vida. passava na sua cabeça. Não, zero. Eu estava tão em outro mundo, gente. paulistana, Totalmente. né? Que para mim isso era algo assim impossível de acontecer. Mas enfim, saí da Ambev com uma filha de 1 ano, recém-divorciada, e eu achei tentadora a proposta. E fui. Lá fui eu, para Palmas, né? Começar de novo. De novo. A vida é cheia de recomeços. É isso aí. Né? Cheia de recomeços. É isso aí. Então, assim, eu fiz. Fui para Palmas. Na época, saí de uma multinacional para ir trabalhar no governo. Imagine você o choque cultural que eu tive. Não precisa nem dizer. Né? Precisa nem dizer. No entanto, que eu fiquei 10 meses só. Eu realmente não consegui me adaptar ao estilo de trabalho, rotina, dia a dia. Os projetos todos, né, que a gente tentava implantar na ocasião, nada fluía. Né? Andava, né? Eu falei, gente, esse negócio aqui não é para mim, não. Sinto informar. Não dou conta, não, doutor. E aí eu fiquei 10 meses e aí eu comecei a falar, de novo, olhar para o mercado corporativo, né? Buscar outra oportunidade. Exato. Né? E na época a TIM Celular estava implantando a operação dela no Tocantins, participei de um processo seletivo para ser uma executiva da TIM e assim foi. Voltei para o mundo corporativo. De volta estou. De volta, né? Bem mais à vontade naquele meu mundo que eu já conhecia. Perfeito. E aí fiz a implantação da TIM no estado de Tocantins naquela ocasião e fiquei lá em Tocantins por 4 anos. 4 anos, mas sempre vislumbrando o que farei depois disso. Ou seja, o Tocantins era pequeno, né, Gê? Era pequeno, né? Então, 4 anos depois, fui transferida para Goiânia e aí comecei a vir para o lado de cá. Eu nem conhecia Goiânia na ocasião. Eu nunca tinha estado em Goiânia. Olha né? só. E aí fui transferida para Goiânia, fiquei entre Goiânia e Brasília por um bom tempo, por uns 2 anos mais ou menos. E aí conheci o mercado imobiliário. Que aí é esse, eu acho que, digamos assim, a cereja do bolo na tua trajetória. Foi ou não foi, Gê? Foi. Que ali você se identificou, né? Foi. Como empresária, não mais só como executiva, exatamente. Né? A minha virada de chave do corporativo, do mundo do executivo, né? Para o empreendedorismo, né? Isso. Foi justamente através do mercado imobiliário. Eu estava aqui em Brasília, estava trabalhando na TIM, ali no Sudoeste. E aí eu falei, cara, 6 meses de telecom, né? Inclusive, você deve ter essa informação, né? Que telecom e bebida são os segmentos mais estressantes do mercado, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente fala que qualquer nível de varejo, né, a pressão é grande, mas eu diria mais, a questão da telefonia, quando ela veio também assim com uma celeridade e um nível de pressão tão grande por conta, obviamente, da concorrência. Sim. Então, você não tinha vida, né? Sim, exato. Você sobrevivia, né? E eu respondia por 3 estados, eu né? lembro nessa época. Eu atendia a parte do business aqui, né? Então, era bastante viajava exaustivo. Muito. E viajava com criança pequena, porque nesse período também eu me casei de novo, né? Isso. Teve o segundo filho. Tive o segundo filho, que foi o João. E eu falei, gente, isso aqui dá para melhorar. Dá para melhorar. E comecei a olhar para outros mercados. O mercado imobiliário sempre me atraiu pela questão de arquitetura, pela questão... Verdade. Você tinha, na verdade, Sim. esse lado, né? Sim. Você falava sobre isso. É verdade, Exato. eu lembro. A minha formação em São Paulo foi propaganda e marketing, né? Mas eu sempre gostei muito da arquitetura. E aí, aqui em Brasília, eu tomei essa decisão. Falei, eu vou olhar para esse mercado. Porque eu olhava para aquele mercado e eu via tanta gente ganhando uma grana, trocando de carro, mudando E aí você de casa. falava com essas pessoas, você falava assim, mas se ela consegue, Exato. por que eu não vou conseguir, não é verdade? É engraçado a gente ver, né? A gente olha e fala, mas peraí, qual é a diferença aqui, né? Exatamente. E foi com esse viés que eu fui. Então, eu participei de um processo seletivo pela Brookfield Incorporações, que nós tornamos nos reencontrar, gente, né? de novo, é engraçado essa vida. Tudo começou na Ambev, mas de repente, claro, a gente estava, né, em cidades distintas, mas mantinha contato. Eu só ouço ela falar, então, estou aqui na Brookfield. Eu falei, aonde?
Uai, Gê, eu pensei, meu Deus, isso não é coincidência, é providência. Pois é. Foi aí novamente. Lá estávamos nós, né? Exatamente. E aí eu fiz um processo seletivo na Brookfield. Olha que interessante que foi House, esse processo. Né? Na época da House, da Brookfield, né? Verdade. Que é a equipe própria, né? De vendas. Isso, exatamente. E eu fiz um processo, a priori, para ser uma espécie de diretora lá, uma espécie de superintendente de vendas, né? E eu estava aqui em Brasília ainda, mas estava convicta que eu queria voltar a morar em Goiânia. Perfeito. Né? E fiz esse processo seletivo. Eis que fui muito bem, e nosso amigo, como você conhece, né? O diretor, na ocasião, que me entrevistou, falou, Jorge, eu gostei muito de você. Gostei muito Seu de perfil. você. Nossa, muito bom, você vai se dar muito bem. Até porque, assim, só para deixar claro, a Ambev era a área de marketing, né? Isso. E na TIM Celular, a área comercial. Na TIM Celular, Venda. eu me apaixonei pela área comercial. Venda mesmo. Na Ambev, eu abolia a área comercial. Olhava para aqueles caras e falei, meu Deus... Não quero isso para mim. É tudo um bando de louco, né? E paguei a língua, porque na TIM fui para Assumi, a área exatamente. comercial e amei a área Pro comercial. front mesmo. Né? E quando eu fui para o mercado imobiliário, né, nesse processo seletivo, eu já estava muito bem comercialmente falando. E aí o diretor, né, um dos proprietários lá da operação, falou, nossa, Jorge, gostei muito do seu perfil, mas eu quero te dar uma sugestão. Eu falei, diga. Pois não. Vá lá, diga. A Ariana. Né, a Ariana Só convicta, né? Só queria dar esse detalhe. Né, nós também, né, André? Mais uma coincidência, né? Ariana na veia. Pode dizer. O diretor me disse, eu vou te dar uma sugestão. Eu falei, diga lá. Não comece como diretora de vendas. Comece como gerente de vendas. Porque você está no outro mercado, por mais know-how que você tenha na área comercial, venha como gerente de vendas. Aquilo para mim foi um soco no estômago, né? Você falou, como falei, assim? como assim? Vou deixar um cargo de territorial numa multinacional, que eu sou responsável, eu lá da Ariano, né? Que eu sou responsável por 3 estados, 450 revendedores, eu vou vir para cá como gerente para ter uma equipe de 10, 15 pessoas? Então, Geórgia, venha, aprenda o mercado, e aí depois de um tempo, naturalmente, você vai assumir essa função. Vai haver essa ascensão. Bem, diante daquilo, que eu já tinha tomado uma decisão de vir para o mercado imobiliário, eu falei, sim, mas a contragosto, tá? Não, você engoliu seco, né? Engolindo seco, porque não era isso que eu queria. E assim eu fiz. Então, em julho de 2010, eu fui para o mercado imobiliário. Boom imobiliário, né? Boom imobiliário, cheguei em Goiânia. Show de moral. Nossa, estava excepcional, né? Mercado bombando. Você vendia tudo, cara. Tudo. Eu cheguei lá em Goiânia para montar a minha equipe de vendas, como gerente de vendas, né? Exatamente. E assim eu fiz. Contratei as pessoas, comecei a treinar as pessoas e eu vi o quanto o nosso amigo diretor tinha sido sábio naquela sugestão. Sugerir, né? Sim. Que você começasse como gerente. Sim, porque eu cheguei em Goiânia, olha que Goiânia é uma cidade que é uma capital, mas relativamente menor que muitas outras também, né? Mas... E eu cheguei em Goiânia e falei, gente, como é que esse povo do mercado sabe o nome de tudo quanto é prédio aqui? Me fala. Isso é possível? Isso não é uma cidade do interior, não, gente. Não. Isso aqui é uma metrópole. Né? Com as devidas proporções. Né? É muito prédio. Mas, enfim, o processo de aprendizado, né? Então, ao longo desses 6 primeiros meses, eu aprendi sobre o mercado imobiliário. Só que, na contrapartida, eu levei uma surra em resultado, porque eu não fiz resultado em 6 meses. E isso, para mim, sendo a executiva que eu era, a profissional que eu era... O grau de exigência com né? você O mesma. grau de exigência lá na lua. Sim. Então, para mim, foram muito difíceis esses 6 meses. É meio frustrante, né? Frustrante no aspecto resultado. Só que isso me trouxe um aprendizado enorme e que eu pude usar ao longo de 10 anos, 15 anos de mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário, como outros mercados, né, tem essa particularidade de que não basta você comercialmente dominar as técnicas ou ter um conhecimento ali acadêmico, tem um relacionamento, prático, né, que seja. Não. Você precisa conhecer o negócio. Você precisa conhecer os pormenores do negócio, como é que é a dinâmica, como é que o negócio funciona. E sim, nesse primeiro momento, é melhor você fazer um downgrade. E foi o que eu fiz na época, né? Então, eu passo para trás. Dei um passo para trás para conhecer o mercado, levei uma surra 6 meses, né? Normal. Foi um período de adaptação, né? Aquele momento que você fala assim, Jesus, fiz a escolha certa? Exato. Mas, enfim, não pensei em desistir em momento nenhum.
E foi a escolha mais assertiva que eu tomei. Porque nós estamos falando de 2010, 6 meses de 2010, né? E eu tendo que ouvir gracinha dos outros gerentes lá, que eu olhava e falava, né? Que isso. Chegou tão empolgado. Não, e veio a pesos de ouro, veio de uma multinacional. Cadê o resultado? Cadê o resultado da bonita, Mas né? aí é que tá, né? Se é, na verdade, né, uma pausa aqui na sua reflexão, sem, obviamente, deixar de passar que era uma mulher, né, Gê? Sim, e só tinham homens. Tá aí uma ordem. Eram 3 homens na ocasião, 3 gerentes na ocasião, Ponto. com equipes grandes, pessoas que estavam ali naquele mercado. O mais novo no mercado tinha 2 anos de mercado já, né? Então, eram equipes que já estavam consolidadas. E você chega sendo mulher, Sim. e aí vem com um histórico que você veio, mas eu garanto que se fosse outro homem que também chegasse com histórico, não, amigo, repara não, fica tranquilo, isso aí é Exato. normal, isso acontece, entendeu? Pode estar certo que agora vai virar, entendeu? Aham. Você vai... Não, mas por ser mulher, e aí? Vai desistir? Exatamente. Mas aquilo foi o meu gás. Foi o meu gás, porque eu falei... É aí que a gente, O que eu realmente pensava, Andréia? cresce. O que eu pensava? Eu pensava, como diz você, literalmente assim. Deus não botou a mão na cabeça do cidadão e falou, cidadão, só você vai ter resultado e a Geórgia não vai. De jeito nenhum. Não vai, isso não existe, né? A praia é para todos. Então, eu comecei a fazer um trabalho muito forte comigo mesma de que aquilo também era para mim. É isso aí. Aquilo também era para mim, porque se alguém fazia, eu também poderia fazer, porque as condições eram as mesmas, Exato. né? Conclusão, 6 meses levando pau. No ano seguinte, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, eu fui campeã todos os anos. Somente. Aí você lembrou daquela época que a gente recebia estrelinha, queria dar só uma pausa aqui também, que a gente recebia uma estrelinha do Programa de Excelência em Vendas. Sim, Lembra? eu recebia PEV, todas. 2. Só queria deixar isso claro, que eu tenho até hoje no meu crachá 3 consecutivas. Porque se era para fazer, a gente vai fazer bem feito. Exatamente. É isso aí. E, no entanto, tudo aquilo que o proprietário tinha me dito, o diretor lá, o executivo, se concretizou. Um ano e pouco depois, um ano e Foi uma virada. 2, 3 meses depois, eu me tornei diretora, efetivamente, tá? Ou seja, e a minha diretoria, por 6 anos consecutivos, foi campeã de vendas. Só, né? Campeã. Cada diretor, na época, tinham 3, 4 diretores, cada diretor tinha de 6 a 8 gerências, né? Que era o meu caso, eu era da divisão 1, ainda era 1, hein? Não era nem 2, 1. Eu era da divisão 1. 01. Né? 01. Tinha lá meus 8 gerentes e a nossa divisão, a nossa diretoria, foi campeã de vendas por todos os anos em que eu estive na operação. Essa foi a sua escola. Essa foi. E olha o poder da resiliência. É de você saber a hora certa, né, gente? Olha o poder de você ter uma visão desistir. clara sobre o que você quer e sobre o que você é capaz. Porque, às vezes, Andréia, você nem está devidamente preparada para o desafio. Só que a decisão, nesses momentos, ela se faz valer muito mais. Sim. Porque a partir da decisão é que você passa a se qualificar e se capacitar. Porque eu já era muito capacitada, muito qualificada para a função, não no mercado. Entende? Entendi. Então, eu tive que aprender muito sobre o mercado, eu tive que mergulhar, estar junto ali com os corretores de imóvel. E tem aquele momento, né, Gê, que você vai para casa e fala assim, o que eu estou fazendo de errado? Onde é que eu tenho que melhorar cada vez mais? Isso. Onde é que eu não posso mais, assim, incorrer no mesmo erro, sabe? Essa reflexão eu tinha a cada meia hora. Você fala, cara, Cada não é meia hora. possível. Eu preciso, realmente, entendeu? Sim. Assim, né? É como se você estivesse se formatando, né? Para que as coisas acontecessem e não houvesse retrabalho, não houvesse mais desgaste. André, naquela época não se falava em modelagem, né? Que hoje está tão em voga, verdade. Mas, na realidade, o que eu fiz foi uma modelagem. Porque eu comecei a observar o que os campeões faziam. Né? E, a partir disso, eu ainda melhorei os processos. Porque, enquanto eu estive lá por 6 anos, eu fui a diretora de vendas, né? Que implantou uma série de Você sempre teve muito relatórios, suporte. indicadores, Exatamente. porque veio forte demais, né? Do corporativo. E quantas vezes a gente falava de plano de ação, PDCA, Teorema de Chikawa, causa e efeito. Sim.
SWOT. Quando o pessoal começava a falar em SWOT, a gente já sabia do que se tratava, ambiente interno, ambiente externo. Sim. Imagina isso no teu dia a dia. Exatamente. Só que aí eu pude constatar através do mercado imobiliário, que pode ser o caso de qualquer pessoa que esteja nos vendo, que não existem verdades absolutas sobre nada. Certo. Entende? Certo. Não tem essa de que, porque você hoje está muito habituado a ter essa rotina ou essa vida, você não possa se adaptar a uma outra vida ou fazer uma outra escolha. Vai do que, de fato, você tiver optado. E a minha opção foi aquela. Era um mercado muito informal, isso me incomodava muito, porque eu vinha de escolas totalmente processuais, né? Padrão para tudo. Isso. De repente, você cai de paraquedas no mercado totalmente informal, onde parece, e todos dizem a mesma coisa, de que aqui não vai funcionar. Não, você quer implantar isso aqui? Não, isso aqui não vai funcionar. Isso funciona lá, numa empresa, assim. Aqui não vai funcionar. E, na realidade, foi uma grande quebra de paradigma. Por quê? Porque eu vi, sim, que dá para funcionar. Claro que você precisa fazer algumas adaptações para o segmento. Mas, sim, é possível mudar. No entanto, que a gente criou uma cultura que não existia. Isso que eu ia te perguntar. E quando você começa a ter toda essa ascensão, né? Porque, na verdade, ao mesmo tempo que você está indo, crescendo, as pessoas que estão abaixo de você estão vindo junto. Sim. Então, teve também essa coisa de você, além de você, pessoa física, ter esse autodesenvolvimento, você veio também desenvolvendo outras pessoas, né, Gê? André, o barato dessa história toda, isso não é da boca para fora, você que me conhece sabe disso. Você formar, né, uma equipe. Quão é bom você formar e você possibilitar que pessoas mudem de vida. E é de verdade, sabe? É de verdade. Eu acredito nisso. É de verdade. Quantas pessoas já não trabalharam comigo, sejam na Telecom, principalmente, né, que eu tinha mais contato recente, né, quanto no próprio mercado imobiliário, que foram pessoas transformadas, assim, transformadas. Sabe por que eu falo isso? Porque tem aquele preconceito de falar assim, não sabe fazer nada, virou corredor de imóveis. Não é assim? Apesar olha que interessante. Olha que interessante. Eu espero que o Gilberto esteja nos assistindo aí, viu, Gilberto? Essa é para você. O Gilberto, eu vim com ele de Goiânia agora, né? E nós viemos conversando bastante, ele me indagando sobre o mercado imobiliário, que uma vez já ofereceram para ele ser corretor de imóveis e ele não quis, né? Uhum. E eu vim conversando durante todo o percurso com ele sobre o que é mercado imobiliário, né? E como esse mercado é democrático. Porque no mercado imobiliário você tem alguém que, por exemplo, nunca fez uma faculdade, como você tem advogados, você tem doutores, você tem veterinários. É isso mesmo. Ou seja, basta uma escolha. E aí, voltando ao tema da questão dos bons profissionais, né? Mercado imobiliário, como qualquer outro segmento, nós vamos ter os profissionais altamente gabaritados e com resultados altíssimos. E nós vamos ter os profissionais que não estão preocupados em se capacitar, que tanto faz como tanto fez, que esses nunca vão ter resultados. É medíocre, né? Aí, na verdade, você não quer nada. Exato. Com nada. Então, assim, não é mercado imobiliário, é o profissional. É a pessoa. É a sua escolha, o que você quer. Né? Eu conversando com ele no caminho, eu disse para ele, eu falei, olha, se você realmente está decidido em fazer uma transição de carreira, e você quer apostar tudo, vá. Se você for como mais na multidão, vamos ver o que dá, não vai não. Continua fazendo o que você está fazendo. É melhor. Entende? Você não vai dar foco, não, né? Não, continua fazendo o que você está fazendo. Você não vai dar foco. Então, essa historinha para boi dormir, de que qualquer um pode ser corretor, depende. Qualquer um pode ser qualquer coisa. Tipo de corretor. Mas um corretor bem-sucedido, não. Esse precisa se capacitar mais, esse investe mais. Isso que você falou. Ele quer aprender, sim, ele quer entender, sim. ele quer ter propriedade ao falar. Sim. E outra coisa, ele não quer enganar. Ele quer, na verdade, te ajudar. É um bom eu falo muito isso. Ele é um porque, assim, eu aprendi isso porque a gente até brincava, gente, na época da Bruf, porque quando a gente reunia, e é isso que você falou mesmo, é nichado, tem aqueles que querem, tem aqueles que, na verdade, estão ali apenas porque caiu de paraquedas, não tinha outra opção, que a gente falava assim, cara, tu vende, a mãe entrega a sogra, aqui não tem espaço para isso. Uhum. Exato. Você vai vender, literalmente, um sonho e vai concretizar isso. Porque o cara está comprando no papel, cara. Vai se materializar daqui a 3, 4 anos, exato. Meu amigo. E os maus profissionais, sejam de que mercado forem, para eles continuarem no mercado, eles têm que mudar constantemente. Sim. Né? Eles têm que mudar de regiões, inclusive. Porque eles não perduram. Conhecer. Não perduram. Né? E no mercado imobiliário não é diferente. Então, eu fiquei na Brookfield lá por 6 anos.
foi uma segunda escola e uma escola alternativa, onde eu tive a capacidade de implantar muita coisa, de quebrar muitas crenças, muitos paradigmas. Sim. Mudei minha vida financeira, mudei a vida financeira de muita gente. Eu fico muito feliz quando eu vejo muita gente que trabalhou comigo, que hoje é dono de imobiliária, que hoje é diretor em várias grandes imobiliárias. Verdade. São pessoas que mudaram, são pessoas que entravam devendo até a alma, pessoas Sim. que não tinham carro, que andavam de ônibus, hoje elas moram em bairros nobres de Goiânia. Mas, de novo, são profissionais que tomaram uma decisão. Atitude. Né? Tiveram a atitude necessária para bancar a decisão. Porque decisão e atitude são diferentes, né? Então, eu fiquei muito feliz por esse período todo que eu vivi e foi a partir daí que eu decidi empreender. Já que eu agora estou preparada, Sim. eu vou ter literalmente o meu negócio. Exato. Talvez se eu tivesse feito a migração direta, não teria dado tão certo, né? Então, Entendi. eu precisei viver um pouco de cada coisa no mercado imobiliário, né? Onde nós éramos PJ, para poder realmente conseguir empreender. Então, a partir disso, eu comecei meus empreendimentos. Isso. Aí chega aquela fase que você literalmente passa a ser dona do seu negócio, né, Gê? Sim. Que aí vem a sua imobiliária, vamos pensar assim, aquela crescente. E também vieram as parcerias, né? Porque eu acho que também você nunca trabalhou sozinha. Não. Você sempre teve pessoas que também estavam dispostas, entendeu? A entrar com você no jogo, mas com uma ressalva. Eu acho que a Georgia, ela sempre teve muito aquele dinamismo de deixar claro que isso daqui não é ad eterno. Uhum. Isso daqui está sendo, na verdade, o primeiro de vários negócios que possam vir. Sim, Eu acho que é essa a linha, né? Só que a gente cansa, né? As rotinas, elas cansam. Depois de 6 anos de telecom, eu estava muito cansada, migrei para o mercado imobiliário. Depois de 6 anos de Brookfield, de BR, enfim, eu também já estava muito cansada. Porque mercado imobiliário, ao contrário do que se pensa, é muito exaustivo também. É lançamento todo final de semana, é aquele dinamismo, é equipe, venda, área comercial, reunião, relatório. E eu também estava cansada. Aí eu tive uma exaustão. E aí eu disse, gente, não quero mais. Cansei. Eu sei o que eu não quero mais, né? Cansei. Isso foi em fevereiro, tá? Cansei, saí da operação, tentaram me segurar, porque, né, pelos resultados todos, né? E eu tinha uma decisão ali convicta. Falei, cansei, vou construir casa agora. Quero uma rotina mais tranquila. Isso foi em fevereiro. Aí comecei lá a construir umas casas em Aparecida de Goiânia. E aí, Andréia, quando eu comecei a perceber que era só aquilo, peraí, eu vou ficar em casa de pijama, eu vou na obra 2 vezes por semana, de chinelo, de shortinho. Não, tá muito fácil. Não é bem assim, não. Tá muito fácil. Fevereiro eu me desliguei do mercado imobiliário, né? E aí em abril eu fui passar meu aniversário no Rio. E aí eu lá nas praias, fazendo uma caminhada no calçadão, eu falei, gente, eu preciso voltar pro jogo. Falei, não. Porque naquele momento você falou assim, eu vou construir, era um descanso, né? Na realidade eu precisava de um descanso, mas foi um descanso providencial. Porque foi a partir dali para alinhar as ideias. E foi a partir dali que eu resolvi empreender de fato, né? Então eu liguei para um grande amigo meu, que você conhece, o Márcio, né? Falei, Márcio, é o seguinte, eu agora pensei. Eu quero montar uma imobiliária, Márcio. Vamos? E vamos. E foi assim foi. Né? E assim a gente... Aí nasceu voltei de viagem, montei a R8 Imóveis, R8, né? Isso. Lá na T63, ali em Goiânia. Márcio e eu e o Márcio. Isso. E aí a gente trouxe um projeto bastante inovador para Goiânia, porque meu negócio é inovação, é criatividade. Para fazer mais do mesmo, não. E aí nós montamos um modelo que até então não existia em Goiânia, em termos de imobiliária. Hoje, a maioria é assim, tá? A maioria copiou R8. E nós criamos um modelo bem diferente para o mercado e ficamos bastante em pauta, em voga em Goiânia pelos anos, né? Por vários anos, inclusive. E aí, 3 anos se passaram, eu falei, eu quero mais. Meu negócio é empreender, eu quero mais. Aí surgiu uma outra oportunidade, numa outra operação, eu montei uma outra empresa, fui para São Paulo, fiquei em São Paulo e Goiânia também. Em algum momento você pensou assim, não devia ter feito tal coisa, Gi? Jamais. Não, né? Não tem aquele arrependimento do... pelo menos eu posso me arrepender porque eu fiz, mas não pelo não ter feito. Andréia, algumas pessoas já me perguntaram sobre isso. Jorge, você se arrepende?
né, de algo que você tenha, de alguma decisão. Você bota muita energia, mas bota muita grana também, né, gente? Muita. É um risco também, né? E eu não tenho nenhum arrependimento, porque eu acho que são fases necessárias, são aprendizados, mas são ciclos que se encerram também, né? Entendi. Então, tempos depois, eu montei outras empresas, São Paulo, Goiânia também. E pandemia. Estávamos na pandemia, eu em São Paulo, final de 2020. E eu olhando para o mercado imobiliário, né, que eu nunca deixei de olhar para o mercado imobiliário, eu falei, ué, mas plena pandemia, o mercado imobiliário crescendo 20%, 30%, todo mundo querendo segunda moradia, né? Ninguém aguentava mais ficar preso nos apartamentos, né? A coisa realmente ficou assim, eu acho que é como se fosse assim, aquela sensação de prisão, né, gente? Todo mundo você cria espaço. Se esbarrando dentro de uma caixinha e você fala, que é isso? Quanto tempo vai durar isso? Eu preciso de liberdade. Exato, foi o que aconteceu no mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário teve um boom na época da pandemia. As pessoas queriam migrar para casas, né? Exato, eu estava num outro mercado na ocasião e eu olhando aquilo, eu falei, interessante. E aí liguei para um outro grande amigo meu. Sempre tem alguém, né? Sempre temos, né? Que também trabalhou comigo na época de Brookfield BR. E falei, Dudu, o que você acha? Estou pensando em montar uma imobiliária voltada para o mercado de alto padrão, mas vai ser um negócio diferente. E aí? Pensa aí a respeito. Não vou pensar não, tá topado. Vamos. Falei, rapaz, pensa um pouco. Não. E assim... Nasceu. Logo em seguida nasceu a Orla, né? que é uma imobiliária que nós temos lá em Goiânia, que é voltada para o mercado de alto padrão. Já estamos com 3 anos aí de Orla, né? Diga-se de passagem, muito bem organizada. Sim. Tive a oportunidade de conhecer a força de vendas, bater um papo com a galera. Realmente, altíssimo padrão. Exato. Então, nós estamos lá, nós somos uma boutique, né? Isso. E é muito bacana o trabalho da Orla. Mas eu sempre olhei para outros mercados. Vocês estão percebendo que a pessoa, na verdade, ela não para. Ela está no negócio, mas ela já está, né, com um olhar para um segundo momento, para um terceiro momento. Mas eu vou te interromper, porque a gente vai para um segundo bloco. E antes disso, a gente tem aqui o que eu falo sempre, né? São aquela sensação de que você está em casa, tomando um chá da tarde. E aí, eu aproveito, Gê, esse momento mais e melhor, porque a gente sempre deixa para o segundo bloco o que, de fato, hoje faz, literalmente, da nossa convidada ou do nosso convidado uma referência, né, no negócio que ele está atuando. E aí, eu aproveito esse momento para falar. Primeiro, nós temos também uma apoiadora aqui que eu tenho assim, o prazer de referendar, porque a mensagem... Na verdade, é uma apoiadora da nossa querida Ana Beatriz. É a seguinte: você que tem a oportunidade, e a gente está falando sobre isso, de se desenvolver, de se capacitar, eu estou literalmente aqui, nas minhas mãos, o começo de tudo. Leitura, aprendizado. A gente não pode achar que isso daqui, já deu, não preciso mais, não. Precisa sim. A Ana é funcionária pública, mas ela teve sempre um desejo, um sonho de sempre ajudar, de sempre contribuir para o desenvolvimento das pessoas. E ela tem uma alma de escritora, sempre teve. Então, ela fez, gentilmente, eu falo para ela assim, né? Teve o carinho de desenvolver, literalmente, num livro, os contos dela mesma, falando exatamente de sentimento, falando de desenvolvimento, daquilo que para ela é mais importante. Só que ela não esqueceu outro detalhe. Quando ela lançou também esse outro livro aqui, que é o Viva a Vida. Ou seja, a gente está falando aqui de negócio, a gente está falando aqui de encarreiramento, a gente está falando de desenvolvimento, mas isso é a sua vida. Não estiver da forma que você também gostaria, nada vai adiante. Então, você tem que olhar para você também. Então, viva a sua vida intensamente. Primeiro olhando para você e, posteriormente, quem sabe, agregando e ajudando a vida de outras pessoas. Então, fica aqui a minha chamada para que você conheça também, cada vez mais, sobre a literatura. Seja técnica, seja uma biografia, não interessa. Você precisa, sim, cada vez mais entender que conhecimento ninguém tira de você. Combinado? E a gente tem um recadinho que eu sempre gosto de dar, né, Gabriel? Nesse intervalinho, enquanto eu vou servir um cafezinho para minha convidada, vocês vão ouvir aí, literalmente, um recadinho que eu deixei para vocês. É super importante. E aí, gente, estão gostando do programa? Eu tenho certeza que sim. Eu vim aqui para dar uma paradinha, mas também, olha, para tomar um cafezinho maravilhoso
e trazer para você algumas informações super importantes. A primeira, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o movimento que você deve fazer agora. Literalmente, se inscreva no canal O Forasteiro para que você conheça toda a grade de programação, dentre elas, claro, o nosso programa 50 Mais e Melhor, que eu tenho certeza que você já está literalmente acompanhando. Mas por que eu vim aqui rapidinho para falar com você? Porque você que está me assistindo, você que tem interesse em ter o seu produto no nosso programa, entre em contato, manda para a gente uma mensagem no meu @andreaduarte.palestrante ou @50 Mais e Melhor. Você pode sim entrar em contato e dizer: Andréia, eu gosto desse programa, meu produto tem tudo a ver com vocês. E aí é a oportunidade da gente estar aqui falando e apresentando coisas que tenham a ver e que nós, cinquentões, valorizamos demais. Então, pensa comigo, se você que está assistindo tem um produto ou uma prestação de serviço que tem a ver com esse nosso público, que é diferenciado, que tem experiência, que tem vivência, que realmente tem um diferencial, nos procure. Essa é a oportunidade para que você possa estar também fazendo uma parceria aqui com 50 Mais e Melhor. Combinado? Te espero, hein? E aí, gente, deixei um recadinho bacana, né? Mas eu preciso também falar de outro momento hiper especial. Gente, vocês estão vendo aqui na tela? Isso aqui foi um presente dessa autora maravilhosa, Ana Beatriz, que me apresentou gentilmente a Eleni Alves, que concebeu exatamente esse projeto lindo, Autoestima, e me convidou para fazer, na verdade, parte da edição de julho. Eu só posso dizer gratidão. Gente, vocês não têm noção. Eu não sabia que ia ser capa, não, tá? Eu sabia que eu ia ter uma participação na edição, ia falar um pouco dos 50 Mais e Melhor, desse projeto que eu tanto acredito, que para mim faz toda a diferença. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo essa capa, e eu tenho que falar mais um detalhe para vocês. Sabe quem fez essa foto? Está aqui do meu lado. Gabriel Ramon. Não conhece, não? @Gabriel com Y, Ramon. Passa a seguir esse rapazinho. Esse aqui é o futuro Sebastião Salgado. Gente, vocês não estão entendendo. Esse menino promete na fotografia. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que me assistem, a que valoriza cada vez mais esse tema do antietarismo, da valorização das pessoas que chegaram à meia-idade, porque eu volto a repetir, nascer é sorte, privilégio é continuar literalmente na meia-idade fazendo acontecer. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo e acreditarem cada vez mais nesse projeto de vida, nesse projeto que eu tenho tanto orgulho de dizer que faz parte da minha vida, porque eu sou tão cinquentana quanto você que está me assistindo. Obrigado, G. Voltando para você, eu falo que esse momento aqui, gente, tem uma coisa também muito engraçada que eu vou dizer agora. Esse projeto, a Georgia estava comigo aqui em Brasília e a gente foi a um barzinho, né, num fim de tarde, um happy hour, e eu falei assim, Gê, eu tenho um projeto aí bem interessante que eu queria trocar uma ideia com você. Ela fala, diga, que projeto é esse? Eu falei, pois é, eu queria, sabe, ter um momento assim para despertar nas pessoas o quanto nós podemos oferecer ao universo depois dos 50 anos, porque eu vejo que tem muita gente que acha que acabou, que não vai ter mais oportunidades, que também o mercado se fecha. E aí eu estou pensando em ser um pouco mais audaciosa e ter um podcast. Eu lembro que ela falou assim, você já tem um nome? Lá no dia, a gente já tinha, eu acho que tomado uns 2 drinks, né, Gê? Aí eu lembro que... Pelo menos. Pelo menos. Aí saiu tudo que vocês possam imaginar. Ela chegou a criar até lá na hora. Até hoje, até viu? hoje, até hoje. Mas eu falei assim, Gê, eu quero uma coisa, mas não pode ser tão ousada, tem que ser uma coisa mais nostálgica. E aí veio os 50 Mais e Melhor. E ela foi uma das pessoas que primeiro disse, não tenha dúvidas, faça. Mas é claro que eu sempre tive uma determinação, não tanto quanto a da Jorge, mas eu nunca tirei da minha cabeça esse projeto, gente. Daquela conversa em diante, eu fui desenhando ele, até o momento que eu conheci, né, esses meninos maravilhosos aqui da Notus, né, que, assim,
é notório quanto a gente realmente tem prazer em fazer assim um programa que tem a ver com a gente, sabe? Com a nossa história, cara. Andréia, que a gente possa inspirar outras pessoas a tirar seus planos do papel. É isso mesmo. Porque... É isso mesmo. Já emendando até para dar contexto na sua história também, esse projeto, esse novo projeto que eu estou agora, é um projeto que eu idealizei há quase 4 anos atrás. Você já tinha na cabeça, né, Gê? Você vê, esses dias, mexendo em alguns livros lá em casa, eu encontrei os primeiros rabiscos desse projeto anotados ali há 4 anos atrás. É um manuscrito. Ou seja, estava lá o tempo inteiro, né? Mas, obviamente, que cada um tem o seu momento, tem o seu processo, enfim. Mas é um projeto novo. Como você também tinha esse projeto seu, né? Sim. Como você já tinha idealizado, chegou o momento, no entanto, que estamos aqui, vivenciando o seu projeto. Falando a respeito, né, da pessoa, da profissional, dentro de um projeto que nós falamos lá atrás, né, Gê? Exatamente. E que é isso que você falou, tem toda essa dinâmica de saber a hora que deve acontecer. E, assim, eu acredito, eu tenho certeza que quando você migrou agora para esse novo projeto que ela vai contar para vocês, que eu adorei, quando ela me contou, eu ri tanto, porque a inovação, a criatividade da pessoa é impressionante. Veio de marketing também, e eu falava assim, cara, da onde nasceu esse nome? Como é que você trouxe esse negócio? Cara? E a gente sempre conversa isso num happy hour. Tem sempre uma conversa num happy hour. E eu acho que foi, até em Goiânia, eu tava comendo um pastelzinho de piqui, que eu amo piqui, eu queria deixar claro para você, que tá me ouvindo, que é maravilhoso. E ela falou, André, é só você mesmo, que você vem de Brasília para comer. Eu falei, eu vou comer pastel de piqui. E aí foi quando ela me contou esse projeto, eu falei, que nome é esse? Ela falou, pois é, eu tô em Goiânia, eu tenho uma veia, literalmente um DNA que vem aqui do estado de Goiás, entendeu? Tocantinense, e não dá para ser outro nome. Como é que chama esse projeto tão bacana e que vai fazer, literalmente, eu acho não fazer, não, já está fazendo com o mercado imobiliário um boom, minha amiga? É isso aí. Esse projeto é o Chãozão. Gente, vocês ouviram? Não, eu vou... De novo, Gê, fala pra gente, como é que chama a sua empresa? Chãozão. Gente, tem coisa a mais, eu acho que, assim, agro, aquela coisa assim, interiorana, do que você chamar até... Eu me senti, sabe como? E o vento levou. Tara, sabe aquele momento que você fala assim, que ela levanta, pega assim, né, o chão levanta, jamais sentirei fome novamente. Chãozão! Veio pra ficar. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, gente. André é fantástico. Esse negócio já pegou. Você que ainda não está envolvido, preste atenção no que eu tô te dizendo. Não é literalmente algo passageiro, não. Isso já está acontecendo e o mercado já sabe valorizar ou não é, minha amiga? Exato. Vamos trazer na tela, porque eu acho que é legal você falar desse projeto mostrando ele na íntegra, né, minha amiga? Mostrarei. Você traz pra gente, Gabriel, porque, assim, volta lá na home, por favor. Quando começa lá mesmo. Em cima. Isso. Gente, olha isso. Chãozão, né? Aumentativo de chão. Bem, esse projeto, como eu já disse aqui, eu estou no mercado imobiliário desde 2010, mas eu sempre tive o pezinho na roça, né? Minha família, minha origem, né? E eu sempre senti uma deficiência muito grande desse mercado para consolidar as informações. Porque hoje, Andréia, se você vai buscar aqui em Brasília um apartamento para alugar ou para morar, facilmente você tem acesso a vários portais de anúncios, né? Você vai no LX, você vai no Zap, W Imóveis, Viva Real, né? Vários, né? Você consegue ter acesso a essa informação. E no rural não era assim. No rural nós não tínhamos até então nenhum Google das fazendas e agora nós temos, que é o Chãozão. E eu sofri isso na pele, porque eu sempre atendi clientes, eu sempre tive uma carteira de clientes para o agro, mas a comunicação sempre foi muito ruim, né? Então, por exemplo, um cliente me pediu uma fazenda no sul do Pará. Se eu não conhecesse ninguém no sul do Pará, como é que eu ia localizar essa propriedade no sul do Pará? Não tinha como, né? Então, eu tinha que acionar vários parceiros para chegar em alguém no sul do Pará que tivesse uma propriedade que pudesse atender um cliente meu. Então, eu sofri isso nos últimos 3 anos. Certo. Então, este empreendimento, ele vem para suprir uma dor minha e de muita gente. Isso é verdade. Que aqui a gente vai conseguir conectar as duas pontas. Aqui, o vendedor e o comprador vão conseguir
falar diretamente, sem vários atravessadores, como acontece hoje no mercado. Aqui ele já diz o que ele quer, a localidade, Exatamente. e aí, na verdade, existe a condição de localizar, né, Gi? Exato. Então, aqui, tanto o proprietário que tem uma propriedade à venda ou em arrendamento, ou um corretor de imóveis que está fazendo o trabalho para aquela propriedade, podem vir aqui fazer o anúncio da propriedade. Vai lá e anuncia, né? Pode descer aqui, Gabriel, por favor. Então, aqui a gente tem várias propriedades que foram todas aí cadastradas por anunciantes, né? Então, eu estou gostando da quantidade de zero. Porque, assim, a cada uma que passa assim, são mais de 6 à direita, né, gente? Exatamente. É uma coisa impressionante, gente. Vocês estão vendo a quantidade de zeros à direita? Pode subir. Então, aqui hoje, o cliente ele consegue fazer vários filtros aqui para encontrar, por exemplo, Andréia, digamos, eu estou buscando uma fazenda no interior de Minas e eu quero para lavoura, para plantação de café. Até então, a gente não tinha nenhum mecanismo de busca hoje no Brasil que trouxesse com essa precisão. Então, aqui o corretor ou proprietário cadastra sua propriedade, anuncia sua propriedade e o interessado, seja o comprador direto ou seja o corretor do comprador, né? Ele acessa aqui gratuitamente essas informações e entra em contato diretamente com a outra ponta. Então, o objetivo disso aqui é fomentar negócios para o agro, que nos últimos 2 anos deu uma certa desestabilizada aí, o preço de terras, em função de vários fatores. E no caso, por exemplo, o proprietário, ele entra em contato com vocês para poder... Não. Você fala... Não, o proprietário, assim, no caso, ele quer anunciar. Ele é muito simples. Ele vai direto, ele anuncia? Ele vai direto ali, ó. Ele vai lá anunciar... Aí ele vai fazer um cadastro, ele mesmo faz o cadastro dele. Legal. E em seguida ele já escolhe o plano com a quantidade de anúncios que ele quer publicar. Se ele tiver só uma chácara, ele consegue fazer o anúncio só dessa uma chácara, tá? E nós lançamos recentemente o Chãozão, de 31 de maio para cá, né? A gente está com um período de gratuidade, então todas as pessoas que quiserem anunciar suas propriedades rurais aí, tem até 5 anúncios gratuitos, né? Pode ser uma chácara, um sítio, um aras, uma fazenda, qualquer propriedade rural. Nós somos específicos aqui, a gente não tem imóvel urbano, é só rural, justamente para sanar essa dor aí, que não era só minha, tá? Então, o Chãozão veio aí para fazer algo realmente muito impactante para o setor. E assim, vocês vêm fazendo uma dinâmica de expor esse trabalho, mostrar esse portal também nessas feiras de agro, G? Como é que está essa divulgação também? Porque isso é importante, né? Sim. A gente acabou de ter o Agro Brasília, por exemplo, aqui Exato. no PADEF. Exato. Vocês estão fazendo exatamente esse circuito de divulgação também? Sim, nós lançamos dia 31 de maio, né? Legal. Tem 1 mês e alguma coisa aí que nós estamos lançados efetivamente. E a gente já tem todo um cronograma de participação desses eventos. Opa, tá? Isso é importante. Então, nós estamos presentes também nas redes sociais. Né? Isso é importante. A gente tem um Instagram muito bacana lá, que é o chãozão.br, viu? Gente, entra. Eu já visitei, vídeos maravilhosos, informações atuais. Tem até quiz. Tem. Eu achei fantástico a brincadeira do quiz. Sim, que sim. você fala, peraí, isso aí tem uma coisa aqui, peraí, deixa eu trazer a mente e tal. É muito interessante, naveguem, porque tem muita informação. Porque assim, Andréia, o mercado brasileiro, ele é muito diverso, mas ele tem uma característica muito comum. Grande parte de nós deseja um dia ter um pedacinho de chão. Isso é sempre falado, né? Seja na roça, seja na praia, seja na montanha. Todos nós queremos um dia ter um pedacinho de lugar chão. Para ficar bem, tranquilo. Então, as nossas redes sociais, elas também estão muito conectadas a essas pessoas que, mesmo que não seja agora, mas elas têm a intenção de ter uma chácara, de ter um sítio, ou de ter uma fazenda, de mudar para o interior, né? Perfeito. Então, a gente também está comunicando com essas pessoas. Então, as nossas redes sociais, elas têm um caráter informativo e de entretenimento para esse público. Esse público que não é necessariamente o que vai comprar agora, mas é o público que é simpático, que é o público que sonha um dia em ter um sítio, em ter umas vaquinhas lá, em criar umas galinhas. É uma perspectiva futura também, não é uma coisa não é só para o agora, de né? imediato. Exatamente. Aqui é um portal onde você tem livre acesso para você buscar, né? E, de repente, você está até se organizando financeiramente, né, Gê? Sim. Se planejando, entendeu? Exato. E vendo as oportunidades, porque, de fato, eu não conhecia um portal direcionado, né, para o agro, assim, para o meio rural. E acredito, não como você falou, né? Não quer dizer que seja grandes propriedades. Você está falando de sítio, você está falando de chácara. Todas. Né? Aqui, se o Gabriel puder só selecionar para nós o tipo de propriedade aqui, ó, o segundo, esse.
Então, Aí, a gente tá vai vendo? trabalhar com fazenda, com Rancho, sítio, aras. chácara, rancho, ara. São esses tipos de propriedade, né? E a gente sabe que elas se diferenciam em tamanho. Então, você tem chácara a partir de 1.000 metros quadrados, 5.000 Olha metros só. quadrados. Então, hoje, aqui no Chãozão, nós temos propriedades de R$300 mil a 5 bi, que já estão anunciadas no Chãozão. Bacana, Nós gente. começamos agora, até o mês Sim. de julho, a gente vai ter aí 6 mil propriedades cadastradas, que a gente já firmou grandes parcerias aí com players. E você sabe que eu acho que é legal também o nível de informação, né? Porque vocês estão lá na tela superior. Isso, As leva o commodities, cursor, as né? commodities. Olha lá, Sim. olha que bacana isso, gente. Frango, arroba Isso do pro boi, produtor rural, saca gente, de milho, com- saca de isso soja. está sendo atualizado É constantemente. online. Olha, é que, online. olha que bacana isso, gente. Você tem um portal que também traz as informações ali, ó, atualizadas para você. E super, eu diria assim, interessante o fato de você, Gê, trazer algo que, para nós, vamos imaginar assim, né? É basicamente, eu acho que assim, o coração de quem sonha em ter literalmente uma propriedade. Sim. É você conseguir mapear o país, saber em que lugar, em que local eu posso ter esse sonho concretizado. Exatamente. Para você ter ideia, no Brasil hoje, existem mais de 6 milhões de propriedades cadastradas no INCRA. É mesmo? 6 milhões cadastradas, fora as que não são cadastradas, né? Caraca. Então, tem muita propriedade rural no Brasil, né? E aqui o objetivo é a gente consolidar o que está à venda. Perfeito. O que está à venda hoje de propriedade rural no Brasil? Ou o que está em arrendamento para arrendar, para alugar, né? Independente do tamanho, do valor, quem buscar uma propriedade rural vai conseguir encontrar. Então, essa é uma dor que eu tinha, voltando para a história do empreendedorismo. Por que isso aqui foi criado? Foi criado baseado numa dor que eu tinha e que eu sei que os profissionais do setor têm, né? E é também uma forma da gente conseguir formar melhor os corretores que atuam no agro. Exatamente. Né? Porque Conhecimento. Hoje no Brasil existem 600 mil corretores de imóveis. A gente não sabe quantos deles atuam no agro. São específicos, né? Não temos, mas nós saberemos em breve. Mas É, hoje a porque gente com não o portal sabe. agora você vai segmentar. Exatamente. A gente vai tornar aí uma série de indicadores para vários números, vários critérios, né? A gente vai estabelecer isso a partir de agora. Não, sensacional. Então, é uma comunidade também. Os corretores de imóveis rurais, para os proprietários das próprias propriedades. É uma comunidade que nós vamos criar que ainda não existiu. Bacana demais. Super, super bem elaborado. Muito, muito bacana. E no sentido, assim, da informação, da atualização e mais, né? De você segmentar. É isso que realmente a gente fala, gente, tá aí o diferencial. Não é mais um portal. Não. É o portal. No entanto, né? Andréia, que nós começamos a desenvolver essa tecnologia em julho do ano passado. E ela ficou pronta em abril. Foi um trabalho realmente então, ela é de muito pesquisa. cuidadosa, porque aqui eu vou no detalhe, aqui eu falo em hectare, aqui eu falo em aptidão, aqui eu falo de índice pluviométrico, eu tenho todos São esses os estudos, né? São todos os indicativos para que você encontre uma propriedade. Se você quiser buscar um sítio para criar peixe, você consegue fazer esse filtro. Ah, não, eu quero um sítio para plantar tomate, eu quero um sítio para... Você consegue fazer essa busca aqui. Eu quero interior de São Paulo, um sítio para plantar banana. E aqui está mapeado o Brasil, né? Sim, é Brasil, tá? Só para finalizar, Gabriel, entra no comprar aqui, por favor, só para vocês verem a tela lá, quando você faz qualquer tipo de busca. Uau! Pode descendo. Pode descendo. Então, aí você faz uma busca, né, específica e você vai vir lá com todas as propriedades que atendem aquela determinada busca e o mapinha ali do lado. Se, de repente, você estivesse fazendo uma busca só em Goiás, você conseguiria ver todas as propriedades de Goiás, clique em cima, ver as correlatas, enfim, né? Que top! Então, a ideia é a gente realmente ser bastante intuitivos, responsivos aí e que funcione. Né? Que funcione. Que é o mais importante, né? Que funcione. O corretor que anunciar aqui é para realmente conseguir o cliente que quer comprar a propriedade. O proprietário que anunciar aqui é para realmente ser contactado por quem tem interesse na propriedade. Não, eu já estou vislumbrando um fórum só sobre esse assunto para, de fato, divulgar literalmente para o mercado mais um aliado. Imagina você reunir, vamos pensar, né, essa equipe fantástica de corretores que a gente tem aqui, estou falando a nível nacional, mas especificamente Brasília, e você fala assim, poxa, eu estou trazendo para vocês uma ferramenta que nunca ninguém criou. Exato, a gente já tem mapeado para ano que vem, né? Esse ano a gente está organizando as bases, as estruturas, mas ano que vem a gente vai fazer um evento em Goiânia,
no mesmo formato que existe hoje em São Paulo, que concentra todos os eventos de mercado imobiliário Sim, urbano, sim. né? Rural. Agora a gente vai fazer um rural em Goiânia. Nossa, minha amiga. Porque a terra do agro, centro-oeste, aquela coisa toda. Então, Ô, a gente minha vai fazer amiga. pelo menos um evento anual voltado para Sensacional. corretores. Sensacional. Do agro. É isso, do agronegócio. Para criar uma comunidade. Isso. Entende? E cada Para vez mais formar, ser perpetuado. capacitar essa comunidade também. E também uma coisa que fica legal também pensar, Gê, é de preparar esses corretores para entender desse negócio. Né? Claro, claro. Porque não adianta simplesmente dar o ferramental, não. Você tem que entender, você tem que conhecer, você tem que saber como abordar, você tem que entender das nomenclaturas, entendeu? Tudo. Olha, existem 2 grandes objetivos aqui para este negócio. Um é se tornar o ambiente tecnológico que reúna todas as propriedades à venda e em arrendamento do país. Bacana, Ponto. bacana. O segundo, capacitar o mercado imobiliário rural. São Perfeito. 2 viés. Perfeito. Por quê? Mercado capacitado, a gente já sabe. Melhores Opa! resultados para todos os envolvidos, né? Com certeza, desde sempre. Então, esse é o nosso novo projeto. Que bacana, Tá minha no amiga. ar. Ó. Só parabéns, minha amiga, porque isso daqui... O endereço é o www.chãozão.com.br. Eu vou repetir, Vai. porque ela não dá ênfase, que ela é comedida. Mas é www.chãozão.com.br. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Você não tem noção, ninguém tem esse nome tão forte, tão vivo como Chãozão. Exatamente. E o Instagram do Chãozão, né? Isso! É o @chãozão.br. É muito bacana, mesmo você que fala, poxa vida, eu não vou comprar nada agora, não vou anunciar, Entra. mas eu gosto do agro, lá é muito bacana. É uma rede social interativa, que você tem acesso a várias informações de uma forma muito descontraída. É muito bacana, entra lá, você não vai se arrepender não, te garanto. Nossa, ficou top, maravilha. Agora, Gê, Sim. pergunta que não pode calar, né? Diante de tudo isso, resumindo, tá, gente? Porque, claro que ela fez aqui um compacto de tudo que ela já viveu. Compacto. Que falta mais, Gê? Porque eu sei que, assim, você veio falando, né? Eu quero mais. Eu quero outras coisas. Eu estou buscando mais alternativas. Eu quero... Tem um sonho que ainda não foi realizado? Tem alguma coisa que você fala assim, eu ainda quero concretizar, eu ainda quero fazer? O que ainda falta? Andréia, a minha vida é movimento. É movimento, né? Eu hoje, ao longo da minha maturidade, eu já entendi o seguinte. Não adianta a gente traçar planos a longuíssimo prazo. A gente precisa enxergar os próximos passos, até porque eles mudam muito, né? Então, o que eu posso te dizer? Eu posso te dizer que eu vou estar sempre em movimento. Eu posso te dizer que eu vou estar sempre empreendendo. Esse não vai ser o último projeto, né? Esse seguramente é um projeto campeão, vencedor, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, mas não vai ser o último. Porque eu entendi qual que é a missão do progresso, de quem colabora com o progresso. Perfeito, entende? O progresso, ele reverbera, ele cria todo um ecossistema. Quantas pessoas eu mudei e transformei a vida no mercado imobiliário, nos lugares pelos quais eu já passei? E não é diferente nenhum desses projetos, né? Esse aqui é um projeto vencedor, mas é um projeto que eu tenho muito carinho, mas daqui a pouco eu vou ter outro projeto. Porque a dinâmica é essa. A gente precisa beneficiar as pessoas, a gente precisa criar algo que realmente favoreça muita gente. Isso aqui vai favorecer muita gente do agronegócio. A cadeia inteira vai se favorecer isso com esse projeto. Isso que eu ia falar, todos estão sendo beneficiados. Exato, e nós vamos ter outros projetos. Então, quando você fala assim, que mais? Eu te falo muito mais, vai ter muito mais. Vai ter muito mais através de vários outros projetos que eu entender que eles fazem muito sentido, não só para a minha vida, mas para a vida das pessoas também. Que aquilo é uma oportunidade, que aquilo pode gerar trabalho, emprego, alegria. Né? Felicidade. Porque felicidade, como você fala sempre, a questão da felicidade. É isso. Tem que fazer valer. Tem que fazer valer. Tem que ter um propósito. A resposta que eu posso te dar é que virão muitos outros.
Não fica por aí, né? Não, não fica por Eu acho aqui. que tem o chãozão, fase 1, fase 2, fase 3. Geração 1, geração 10. né? Porque assim, ele vai se multiplicando e cada Vai. vez mais você vai percebendo o quanto as pessoas vão se sentir tão assim acolhidas pelo projeto Sim, que se sente dono, Gê. exato. Você criou um portal, na verdade, você criou um acesso, Sim. você criou possibilidade, Uma você deu voz, uma oportunidade. comunidade, né? Exato. E aonde as pessoas vão poder ter um aprendizado, vão poder, de fato, vão pensar assim comercialmente. Uma pessoa que hoje, né, se prepara para ser um bom corretor, e ele vai segmentar, ele vai querer realmente ser especialista nessa área, nesse segmento, ele vai ter o prazer, né, de estudar, de conhecer, de falar com propriedade, e não simplesmente ser mais um. Não. Eu acho que o chãozão na sua vida, ele veio, minha amiga, mas não só mesmo para ser um negócio, sabe? É um legado. Exato, exato. Eu acho que é um a gente vai legado. dar voz para uma turma aí que ainda tá no anonimato, entende? Isso. Né? Então, Vai valorizar exato. esse time, sabe? Sim. Porque eu acho que é basicamente isso. Não tenha você aquela percepção de que ser corretor é porque você não deu certo. Não. Nunca pense assim. Porque isso já foi. Isso né? depende com a turma que você anda, né, Andréia? Eu Também sou tem muito- isso, A né? questão da ambiência, para mim, é fundamental. Não Se deixe. você andar com a turma que tá tudo ruim, tá tudo dando errado... Ó vida, ó céu. Ó vida, ó céu. Você vai para qualquer área. Você vai para a área de saúde, você vai ter a turma do deixa disso, tá muito ruim. Ah, eu e não aí, consigo. Não consigo, é difícil demais. Isso existe em qualquer área. E verdade. no imobiliário não vai ser diferente. Então, eu prefiro selecionar a turma que eu ando, tá? Que é a turma que... Aí ficou o recadinho. É verdade. A turma que fala, vamos fazer? Vamos. Ah, não está dando certo. Vamos reinventar? Vamos. Vamos Isso. por aqui? Vamos mudar de rota? Vamos. Eu prefiro andar com essa turma, que é a turma que acredita, que é a turma que se capacita, que tem disposição e Que sabe nunca que merece. diz, eu não sei se eu vou dar conta, né, Gê? Tá sempre preparado. exato. Porque, assim, vão haver, claro, momentos que você vai falar, caraca, preciso respirar, não era da forma que eu imaginava. Não quer dizer que vai ser 100% o tempo todo. Mas eu garanto que esse caminhar, tendo ao seu lado pessoas que estejam na mesma energia, sabe? Querendo também da mesma forma, isso já vem facilitar e muito o teu negócio. Exato. Vem fazer realmente desse chãozão, assim, um legado de crescimento e desenvolvimento para o país, minha amiga. Sim, Sabe? eu tenho Pro certeza, país. eu tenho certeza disso, Andréia. O agronegócio precisa muito, né? E de mulheres, E né? de mulheres, e algumas pessoas até me questionaram, mas, poxa vida, logo nesse momento que o agro está em baixa, você vai criar um projeto como esse? Eu falei, mas é justamente por isso. É justamente nesse momento. Porque se a Que gente você só... acredita. Porque, cara, se a gente só for surfar na crista Da da onda? onda, como faz? Você vai ser mais um que está surfando na crista da onda, E né? porque você acredita. Eu acho acredito que demais. É isso. Sim. Ele já deu certo por isso, porque você acreditou, porque você, na verdade, formatou e você, assim, você deu voz ao chãozão de uma forma que eu acho que é primordial. Primeiro, você planejou, sabe, Gê? Não foi aquela coisa impulsiva, simplesmente. Você sabia porque você sentiu a dor. Você buscou uma informação e você não tinha. E você, se eu não tenho, outros também buscam e não têm. É. Então, vamos E facilitar, aí eu né? tive uma certeza, né, recentemente, porque também já me perguntaram, e por que ninguém fez até hoje? Porque dá muito trabalho, Andréia. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Muita pesquisa, muito... Não, dá muito trabalho. Porque, assim, quem é do setor, ele é bem sucedido sendo corretor de imóveis no rural, certo? Entendi, Ele é aquele corretor de fazenda que está lá com sua Dodge Ram, seu Opa! chapéuzão, Desse está jeito! ganhando seus milhões de comissionamento e tá tudo certo. Esse cara não é executivo, o perfil dele não é esse. Ele só quer Perfeito. vender mais, Perfeito. certo? E o executivo não tem o know-how do lado de lá, Uhum. que nunca operou, né? Então, por que nunca fizeram? É isso que você falou, né? Nunca alguém parou e falou, eu vou ter o tempo suficiente, vou ter literalmente a concepção desse projeto, porque eu sei exatamente o que as pessoas estão buscando. Exato. E tempo para isso foi uma coisa que eu digo para vocês, como a Mariana, ela realmente se superou, porque não é fácil para a gente olhar para um projeto e falar assim, está demorando muito. Tá levando muitos meses isso tem que Era para acontecer. entregar em dezembro, Eu entregou imagino, em abril. eu imagino. Então, assim, parabéns, minha amiga. A palavra de viu? ordem é
Parabéns, que Deus abençoe e já está abençoando. Eu acredito não, eu tenho certeza que já é sucesso. E pela nossa amizade, pela confiança que eu tenho na profissional que está na minha frente, eu só tenho dúvidas, assim, de quem mais vai brigar para não entrar nesse portal, gente. Porque vai ser uma correria desatada, porque todo já mundo começou, viu, Andréia? Não é não? Já começou, o povo inclusive, viu? O povo vai ficar desorientado, quem é que consegue Já fazer começou. Não é isso? Já começaram as especulações. E aí, qual é o fundo de investimento que está com você nesse projeto? Aguardem. Eu só queria dizer para vocês que não parou por aqui. Eu tenho certeza disso, minha amiga. Que Deus abençoe, Amém, que lhe minha dê querida. cada vez mais essa criatividade aflorada. Empresária é pouco. Grande amiga, mãe maravilhosa, parceira de negócios. E assim, eu tenho certeza que o Chãozão, ele está abrindo, na verdade, é o mundo, minha amiga. Não é só um portal para você. Sucesso. Depois eu vou te contar do capítulo mundo, tá? Fica para a próxima, viu, gente? O Mas tem um mundo. capítulo mundo, viu? O mundo para você. Querida, você quer deixar Obrigada, alguma viu? mensagem para alguém? Quer fazer algum agradecimento? Bem, como nós estamos falando aqui de 50 mais e melhor, né? Eu gostaria de deixar uma mensagem de que essa é uma boa fase da vida para recomeços e reinvenções, né? Então, de repente, você que está nos assistindo aí pode pensar, poxa vida, mas eu já estou com 50. Hoje eu penso o inverso. Hoje eu penso assim, eu ainda estou com quase 50. Olha o tanto que tem pela frente ainda, né? Porque uma pergunta que eu tenho me feito é, quanto tempo mais eu quero viver? A gente não sabe, né? E a que depender de mim, a resposta é, eu quero viver pelo menos mais 40, 45 anos. É a média, né? É quase a minha vida de novo. É verdade. E quando você para pensar que você quer, né? Pela sua vontade, que isso aconteça, que você tem quase a vida que você já viveu toda de novo Pela à frente, você fala, caramba, eu só tô na metade. E é verdade. Tem a outra metade ainda, como é que eu quero viver essa outra metade? Dá para chegar uns 90 brincando. Tranquilo. Hoje a nossa qualidade de vida é melhor, maior, Exato. né? Então, a mensagem que eu deixo aqui é, você que está com 50, ou quase 50, um pouquinho a mais do que 50, olhe para a sua vida com uma nova ótica. Verdade. Não deixe que ninguém diga que você não aguenta. Porque quem chega aos 50 aguenta e muito mais. Estamos sábios, maduros, né? Muito, muito obrigada. Feliz Obrigada por ter a você pelo aqui. convite. Com certeza a gente vai ter mais história pela frente desse Chãozão. Muitas. E você que esteve com a gente até agora, meu muito obrigada. Você que não pôde assistir, vai assistir posteriormente, grava isso, hein? Chãozão! Tá abalando o circuito agropecuário do Brasil. Opa! Gente, beijo no coração, adorei estar com vocês hoje. E a gente se vê semana que vem. Beijo!